Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, Família e Escola. Elos com propósito. Boa tarde a todos, estudantes ligadinhos conosco. Você aí vai fazer Enem? Está ansioso com a chegada da prova? Então fica aqui comigo a partir de agora, porque nós vamos juntos mais uma vez revisar alguns conteúdos e aprender dicas valiosas que podem te dar aquele empurrãozinho para conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Então fica atento, que vai começar agora a nossa aula. Bom, minha gente, mais uma vez, boa tarde a todos vocês que acompanham mais um Conectados no Enem. Tá chegando, minha gente, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio acontece daqui a poucas semanas. Já estamos em clima de contagem regressiva, mas eu já falei aqui e vou repetir, não esquenta a cabeça, fica tranquilo que nós vamos te ajudar a realizar o seu sonho de mandar bem no Enem e ingressar com o pé direito no ensino superior. Bom, eu quero pedir a sua atenção agora, pois o tema de hoje é Química, dividindo espaço com a Física e a Biologia. As questões de Química correspondem a mais ou menos 36% da prova de Ciências da Natureza do Enem. Por isso, é tão importante que você saiba o que priorizar nessa disciplina na reta final de preparação. E quem está aqui comigo, e quem está sempre conosco aqui acompanhando o nosso Conectados no Enem, claro, sabe muito bem que nós temos um time de professores, olha, de alto nível, sempre apostos. O meu convidado de hoje é o professor Adriano Almeida, graduado em Química Industrial, especialista em petróleo, gás e biocombustível, além de mestre e doutor em Engenharia Química. Atualmente, ele é professor de Química na Uninasal. Professor, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Professor, vamos preparar essa galera que está aí, olha, nessa contagem regressiva, nessa preparação das últimas semanas para mandar bem na prova, né? Com certeza. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo bem bacana, bem interessante, para realmente o aluno estar apto e fazer um Enem e sair muito bem. Muito bem, então vamos começar a nossa aula. O professor separou inclusive para a gente alguns slides. Então, professor, a sala de aula é sua. Você que está aí em casa, se prepare, olha, de pegar papel, caneta, fica muito atento e aproveita, absorve bem essas dicas valiosas que o professor traz na nossa aula de hoje. Professor, então fica à vontade, o senhor anotou inclusive aí alguns tópicos importantes nessa preparação, nessa reta final, né? Exatamente, perfeito, Kleber. Eu peguei aqui uma colinha, né? Botei uns pontos principais para a gente abordar bem tranquilo aqui com o pessoal. Dicas especiais para o aluno que realmente quer se dar bem no Enem. Vamos lá, qual é o primeiro tópico, o primeiro ponto para a gente tratar aqui com essa galera? Eu mostrei aí são 5 dicas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Dicas de conteúdos bastante importantes que provavelmente vai cair no Enem. Geralmente o pessoal sempre questiona: professor, o senhor tem certeza que isso vai cair no Enem? Não, nós não temos a certeza. Exato. Mas por a gente acompanhar diversas provas, fazer um trabalho diferenciado, a gente vem acompanhando que são questões constantes, que caem sempre e o aluno acaba se atrapalhando, Kleber. Muito bem, então tá aí, é importante se preparar justamente para essas questões aqui, para não ser pego de surpresa. Então, professor, está aqui na nossa tela, fica à vontade. Hashtag dica 1, professor traz aqui funções orgânicas, base para entender as funções orgânicas. Perfeito. Pessoal, desejar boa tarde a todos, tá? Primeiramente, eu quero aqui dar a primeira dica, que são as funções orgânicas. Pessoal, funções orgânicas, elas são questões que caem sempre no vestibular, tá? Você não consegue, não fuja disso aí, sempre cai. Pessoal, para você entender, para você ter um bom conhecimento, para você ter uma base em função orgânica, eu selecionei aqui 3 tópicos interessantíssimos, tá? Essa primeira parte são cadeias carbônicas. O que seria cadeias carbônicas? Seriam justamente uma sequência de carbonos consecutivos. Como assim, professor? Seria uma sequência de ligações de vários carbonos, tá? São carbonos consecutivos. O que você tem que entender numa cadeia carbônica é o seguinte, que o carbono, ele é tetravalente. O que seria isso, professor? O que seria tetravalente? Seria um carbono com 4 ligações, tá? Não esqueça disso, pessoal, que o carbono, ele só faz 4, ele faz exclusivamente 4 ligações. Ele não pode fazer nenhuma, nem 2, nem 3, tá? Sempre tem que fazer 4 ligações. O que você tem que entender é que essas ligações que os carbonos fazem, eles podem ser de simples, dupla e tripla. Numa maneira geral, numa linguagem assim, bem mais fácil de entender,
Uma ligação simples é aquele que só tem um tracinho, tá? Entre carbonos. Uma ligação dupla, 2 tracinhos, e uma ligação tripla, 3 tracinhos. Numa linguagem bem fácil de entender. O que você tem que saber também, pessoal, em relação a cadeias carbônicas, é que o carbono, ele tem a sua classificação. Quais são essas classificações, professor? Os alunos sempre perguntam. Eu digo, pessoal, a classificação é carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e quaternário. O que seria isso aí? Fazendo uma revisão bem aprimorada para você estar preparado para o Enem. Pessoal, o carbono primário é aquele carbono que só se liga a um único carbono. Carbono secundário seria aquele carbono que se liga a 2 outros carbonos. Então, o terciário e quaternário não foge das regras, tá? O carbono terciário se liga a 3 carbonos e o carbono quaternário se liga a 4 carbonos, tá? Então, isso aí seria a dica exatamente que eu tenho para cadeias carbônicas. Grupos funcionais. Pessoal, isso aí acende aí o alerta em vermelho, grupo funcional. Grupo funcional, o que seria, professor? Seria a parte mais importante dessas cadeias carbônicas. Seria a identidade da cadeia carbônica. Todo mundo hoje tem sua identidade, tá? Então, a identidade de uma cadeia carbônica seriam os grupos funcionais. Veja só, ele serve para quê exatamente? Ele serve para ser o reconhecimento das funções, tá? Professor, que funções são essas? As funções que mais caem no Enem são as funções orgânicas e as funções nitrogenadas. Sabe? Na verdade, o que mais cai no Enem são as funções orgânicas oxigenadas e as funções orgânicas nitrogenadas. Essas são as duas principais funções que caem. Então, professor, me dê uma sugestão, me dê uma dica para eu entender esses grupos funcionais. Pessoal, a dica que é fazer uma tabela. Faz uma tabela simples, coloca lá todos os nomes das funções, coloca todos os grupos funcionais, coloca um exemplo, coloca a nomenclatura, começa a trabalhar com essa tabela, começa a praticar exercícios. Né? Claro que ao primeiro momento que você estiver lá praticando exercício, você vai ter aquela dificuldade, você vai ter que dar uma olhadinha, pega a sua tabelinha, acompanha, olha, mas com a sua vivência, com a sua rotina, né, com as várias questões que vocês estiverem fazendo, então vai ter um momento que você não vai mais precisar utilizar mais a sua tabela, porque você já tem aprendido. Tá, pessoal? Então, faça muitos exercícios desses grupos funcionais. Terceiro ponto, tá, que é sequência específica dos átomos. Professor, o que seria essa sequência específica dos átomos? O que acontece, pessoal? Eu já sei o que é uma cadeia carbônica, que são uma sequência de carbonos. Eu sei o que nessa cadeia carbônica tem um grupo funcional, né, na verdade, diversos grupos funcionais. Então, como é que eu vou dar um nome? Né? Como é que eu vou dar um nome a essa cadeia? Então, existem alguns critérios, tá, que aí os alunos têm que prestar bastante atenção. E é uma parte fundamental essa sequência. Professor, o que seria esses critérios? Quando eu tenho uma cadeia carbônica, viu, Kleber? Quando eu tenho a cadeia carbônica, essas cadeias carbônicas, na parte de química orgânica, elas são muito grandes. São cadeias gigantes. Então, no século XIX, os cientistas começaram a ver que começou a surgir muitos compostos e viram a necessidade de criar uma nomenclatura universal. Uma única nomenclatura que seja abordada por todos do planeta. Né? Então, o que foi que aconteceu? Ele criou regras, criou dicas para você ter um êxito na nomenclatura. Porque se você errar qualquer tipo de numeração, você vai criar um composto totalmente diferente, um composto equivocado. Então a regra que eu digo é o seguinte, pessoal. Quando você for fazer a regra da nomenclatura, você tem que, primeiro passo, selecionar a cadeia principal. Muita gente pergunta, o que seria uma cadeia principal? A cadeia principal numa cadeia carbônica grandiosa seria aquela cadeia que tenha o maior número de carbonos. Então, só isso é a cadeia principal? Não, só isso não. Tem alguns critérios. Essa cadeia principal, ela tem que vir com grupos funcionais, tá? Esses grupos que a gente viu aqui, é importante, tem que vir nela. A cadeia principal, ela tem que vir com as insaturações. Como assim, professor? Insaturações, ligações duplas e ligações triplas, tá? E também vir com radicais, tá? Você tem que entender que na hora de você fazer a nomenclatura, tá? Dar o nome à cadeia, você tem que fazer uma numeração. Como eu disse aqui anteriormente, Kleber, como as
reações são muito grandes, certo? São reações grandes. Então eu preciso numerar os carbonos, porque a nomenclatura, né, das cadeias tem que ter uma numeração. Então muita gente pergunta assim, se depara no Enem, uma questão dessa, não sabe por onde começar. Por onde, professor, que eu começo a numerar? A numeração, ela se dá de acordo com a extremidade mais próxima do grupo funcional, tá? Uma cadeia carbônica, pessoal, ela tem geralmente duas extremidades, a extremidade esquerda e a extremidade direita. Claro, se uma cadeia é muito grande, ela vai ter muitas ramificações. Se ela tem muitas ramificações, ela vai ter mais que 2, 3, 4, infinitas extremidades. Então a cadeia principal, você vai circular na prova mesmo, pega um grafite e você já vai circulando aquela cadeia com a maior quantidade de carbonos. Você vai olhar qual é a extremidade que está mais próximo do grupo funcional e ali sim que você vai começar a fazer a numeração. Número 1, número 2, número 3, assim sucessivamente. E aí sim você vai ter a nomenclatura dessa cadeia. Eu trouxe aqui alguns exercícios, né, para a gente tentar entender, viu, Kleber, essa parte de cadeia carbônica, essa parte de grupos funcionais, para a gente tentar entender essa dica 1, para ficar mais claro para os estudantes que estão trabalhando, né, que estão estudando, que estão ralando. Então vamos lá, pessoal. Essa questão número 1, ele diz o seguinte: as moléculas de nanoputiães lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão de linguagens expressas em formas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKids, representado na figura a seguir. Se você dá mais um clique aí, pessoal, dá mais um clique, porque a imagem aqui, né, na próxima tela, tem aqui o NanoKids. Nada mais é, Kleber, uma estrutura, tá? Uma estrutura que a gente vê aí, uma forma estrutural de uma molécula, representando em formas de desenhos, né, para aguçar, para gerar interesse dos alunos a querer estudar química. Então a pergunta é simples, ele diz o seguinte: em que parte do corpo do NanoKids existe o carbono quaternário? Né? Eu comecei a aula falando das classificações dos carbonos, vocês devem lembrar disso. Quem não levou, vamos anotar mais uma vez, não tem problema. Eu sempre digo o seguinte, Kleber, que conhecimento nunca é demais, informação nunca é demais. Então, o que for para dar aqui de informação, até mesmo repetir várias vezes, eu vou repetir para o estudante ter uma base e estar confiante na hora da prova do Enem. Então, pessoal, a classificação dos carbonos é carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que seria carbono quaternário? Seria carbonos que fazem ligações com outros 4 carbonos. Então, aí eu tenho que procurar, certo, nessa tela aí, carbonos que estejam ligados, né, que estejam ligados com carbonos, com outros 4 carbonos. Então, nessa tela, você vai procurar nessa imagem carbonos que estejam ligados com 4 carbonos. Então vamos voltar para cá, pessoal. Então ele pede aqui, letra A, mãos, letra B, cabeça, C, tórax, abdômen e pés. Então, pessoal, o que é que eu preciso que vocês acompanhem comigo aqui, olhem comigo aqui no visor, tá? Que aqui, vamos olhar, avaliar nas mãos, tá? Não sei se está bem claro aqui. Nas mãos, eu tenho uma quinazinha aqui, um ladozinho aqui, tá? Esse lado, ele se estende 3 barras nele. Cada extremidade dessas barras, não dá para visualizar, né? É a forma da representação dele, ele tem um carbono, tá? Então eu tenho uma extremidade aqui, eu tenho um canto, que ele tem 3 dedos, digamos assim, 3 barrazinhas, então significa que ele está ligado a 3 carbonos. Se a gente olhar aqui agora, voltando para o braço, no braço, ele tem aqui 3 ligações, tá? Uma ligação tripla. Isso significa que antes dessa ligação tripla, eu tenho um carbono. Então, o que é que acontece? O carbono que está aqui nessa extremidade, ele está fazendo 3 ligações com 3 carbonos, tá? E ainda ele está fazendo uma 4ª ligação com o carbono que está aqui. Então, a resposta correta seria realmente letra A, mãos, né? Você vai ver no próximo slide que está aí a marcação. Mas você pode dizer assim, professor, me explica melhor, porque a letra A já foi a resposta. Mas vamos dar uma olhadinha na cabeça, no tórax, no abdômen, nos pés, para a gente identificar realmente, para a gente ter a certeza que a gente está entendendo o assunto. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na cabeça. Na cabeça, se você olhar, eu tenho 2 extremidades. Tá? O que é que significa essas 2 extremidades?
significa que ele tem carbonos ali. A gente não consegue visualizar, mas existe o carbono, tá? Esse carbono, ele está fazendo uma ligação com outro carbono e ele está fazendo uma ligação com o oxigênio, tá? Então, carbono liga com carbono e liga com oxigênio. Se eu perguntar aqui, que carbono seria esse? Esse seria um carbono primário. Por que, professor, é um carbono primário? Porque ele está ligando apenas com outro carbono. E o oxigênio não faz parte? Sim, o oxigênio ele faz parte da cadeia, tá? Mas a classificação é por carbono. Tem que ser ligações entre carbonos. Então a cabeça, tanto esse como esses dois aqui, são carbonos primários. Então já esqueça, não faz parte aí da questão. Tórax. Pessoal, dentro do tórax eu tenho uma estrutura, tá? Um anel aqui aromático, que nessa estrutura, se você visualizar, ela está ligada com o pescoço, que é a cabeça, e ela está ligada com os dois braços, e ela está ligada também com o restante do abdômen, né? Seria o abdômen desse boneco. Então vamos pegar essas quinas, né? Esses cantinhos que tem uma maior quantidade de ligações para a gente identificar que tipo de carbono é esse. Então o carbono aqui, tanto o carbono que se liga com a cabeça, tanto o carbono que está se ligando com os braços, como está se ligando com o restante do corpo, esse carbono ele é terciário. Preste atenção, pessoal. Esse carbono se liga com o outro carbono aqui da cabeça, ele está ligado com o outro carbono do anel aromático e com o outro do outro lado do anel aromático. Então ele está fazendo apenas 3 ligações, tá? Ou seja, é um carbono terciário. Vamos olhar o abdômen. Pessoal, o abdômen não muda muito do tórax. E a mesma estrutura, são as mesmas ligações, tá? O que é que você tem que olhar? Os carbonos. Os carbonos, esse também é um carbono terciário. O que está ligando aos pés, se você olhar aí na figura, ele também é um carbono terciário. Então não seria a resposta certa. E por fim, a letra A, os pés. Vamos dar uma olhadinha nos pés, tá? Então, essa extremidade que está no pé, ele está ligando uma extremidade que tem um carbono e está ligando a outra extremidade que tem um carbono. Ou seja, um carbono que está ligado a 2 outros, ele é chamado de carbono secundário, tá, pessoal? Então, isso aí foi uma primeira questão para a gente fazer. O que é que eu tenho aí, Kleber? No próximo slide, eu tenho um macete, tá? O que foi que eu fiz? Eu fiz aqui um resumo, pessoal, para vocês, tá? Vocês dão uma olhadinha aí, faz as anotações, tá? Se você quiser também, utiliza o celular, tira foto. Hoje o mundo está muito mais dinâmico, tecnológico. O que foi que eu tenho aí? Eu tenho aqui as funções, as principais funções, são as funções orgânicas oxigenadas, né? Sempre eu digo, a informação nunca é demais. Eu sempre uso essa frase para mim. Então, funções orgânicas oxigenadas significa que todos os grupos funcionais têm que ter o elemento oxigênio, tá? Então eu tenho primeiro aqui o álcool, né? Eu tenho o éter, o fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster, que são os principais. O que é que eu peço para vocês que estão estudando para o Enem? Pessoal, uma coisa que você não pode esquecer, você tem que memorizar realmente, são esses grupos funcionais, tá? Então eu tenho aqui o grupo funcional do álcool, que é o OH, mais conhecido numa linguagem, né, de química, a hidroxila, né? Então ele vem em uma fórmula geral e expressa esse R, né? Esse R, para quem não sabe, é um radical. Radical, né, qualquer tipo de cadeia, tracinho OH, e ali vem um exemplo, tá? Esse exemplo, pessoal, ele seria interessante quando você estiver estudando em casa, né? Sempre quando colocar, quando você fizer essa tabelinha, essa lista, você colocar um exemplo e colocar também a nomenclatura, porque é outra coisa que cai muito, que é muito cobrado nos Enems. Então, nesse exemplo, se você acompanhar comigo aí, eu tenho aí carbono ligado a outro carbono ligado a uma hidroxila, o OH. Então, aqui a gente pode fazer a regrinha da nomenclatura. Então, você diz, professor, como é a regra da nomenclatura? A regra da nomenclatura é uma regra simples, né? Como eu estava mostrando a vocês. Aqui a gente não precisa selecionar uma cadeia principal. Por que não precisa selecionar uma cadeia principal? Porque para existir uma cadeia principal, ele tem que ter no mínimo 3 extremidades, tá? Teria que ser uma cadeia bastante longa. Como aqui são cadeias curtas e bastante pequenas, então a gente não precisa não precisa criar a cadeia principal. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, tá? Se eu tenho 2 carbonos, então o prefixo para 2 carbonos, ele é et, tá? Entre carbonos só tem ligação simples, seria um an.
E como apareceu a hidroxila OH, então o nome dessa reação, né, é exatamente etanol. Então aquele etanol, você diz, professor, como assim? Aquele etanol que a gente vai no posto de gasolina e completa no carro? Sim, essa é a reação dela, tá? É a reaçãozinha do etanol. É o mesmo etanol também que é aplicado em bebidas alcoólicas, tá? Então aqui, pessoal, eu fiz uma lista de todas as funções orgânicas oxigenadas para você olhar. Uma coisa que eu queria... Vamos fazer o seguinte, professor, a aula está muito dinâmica, mas olha, para a gente tomar um copo com água agora, você que está em casa também, tomar uma água, hidratar um pouco, vamos para um intervalo comercial rapidinho. Perfeito. E o professor Adriano volta complementando, continuando com o seu raciocínio aqui na aula. Não sai daí, é rapidinho, a gente permanece aqui conectados no Enem. Fala, turma! Estou de volta aqui com o nosso Conectados no Enem e a nossa aula continua já com o professor Adriano Almeida aqui, tratando de química. Mas olha, deixa eu dar um recadinho para você. Você aí está procurando uma escola com educação de qualidade para o seu filho? Uma instituição onde ele aprenda com os melhores professores todo o conteúdo programático para ingressar no ensino superior? Gente, no Alice Coutinho Centro de Ensino, você encontra tudo isso e ainda um ambiente família que prioriza os ensinamentos cristãos. Faça parte desse elo. Meu futuro está aqui, é a minha base. Aqui a gente fica pronto para enfrentar qualquer prova de vestibular e Enem. Mas não só isso, somos levados para conhecer mais sobre Deus e seus valores. Vivenciamos o respeito, a responsabilidade, a igualdade e o amor ao próximo. É um elo com propósito, Deus, família e escola. Alice Coutinho Centro de Ensino. Muito bem dado o recado. Gente, olha, agora eu peço a sua atenção para um detalhe importante. Os cartões com os locais de prova do Enem já estão disponíveis na internet. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, mas é bom ficar atento desde já. O nosso repórter Paulo Pessoa explica como é feito o acesso das informações. Estão disponíveis desde a última quarta-feira para a impressão dos candidatos o cartão de confirmação e também a declaração de comparecimento, dois documentos que são indispensáveis para os candidatos que nos próximos dias 3 e 10 de novembro estarão fazendo as provas do Enem edição 2019. Nesse cartão de confirmação, por exemplo, o candidato vai saber o local onde ele vai fazer a prova, a sala específica, assim como a língua estrangeira que ele escolheu, assim como outras informações. Para a impressão desses documentos, o candidato ele vai ter que lembrar uma senha que ele gerou na hora da inscrição, no ato de inscrição do Enem, Kleber. Por isso, é indispensável que ele tenha memorizado esta senha. Caso ele não lembre, basta acessar o site do INEP para saber como fazer para recuperar a senha. O próprio INEP ainda orienta que os candidatos, no momento em que fizerem a impressão desse cartão de confirmação e ficarem sabendo onde vão fazer a prova, eles façam o trajeto de casa até esse local para que no dia não cheguem atrasados. Nos 2 dias de realização do Enem 2019, os portões serão abertos meio-dia e fechados pontualmente à 1 da tarde, horário de Brasília. Então, é bom anotar para não perder a hora. Paulo Pessoa para o Conectados no Enem. Muito bem, obrigado. Nosso repórter Paulo Pessoa trazendo todas essas informações aí a respeito do cartão de informações. Bom, a gente vai retomar a aula aqui com o professor Adriano. Sei que você está em casa aí, olha, já deu tempo de beber a sua água, preparar os papéis, a caneta, para anotar e não deixar passar nenhuma dessas dicas importantíssimas e valiosas aqui do professor Adriano. Professor, fica à vontade, sala de aula é sua. Vamos tocar o barco aqui com a nossa aula. Muito obrigado. Pessoal, olha, só retomando aqui para a gente fechar essa parte oxigenada, tá? Eu quero que você dê uma olhadinha aí na tela, o fenol. Tá vendo aí? O fenol, quando eu falo na fórmula geral dele, ele aparece com ar, OH. Esse ar significa anel aromático. Se você der uma olhadinha no exemplo, você já vai ver a representação ali do anel aromático, tá? Então não se confunda, muita gente se atrapalha no fenol, mas é o anel aromático aí que nós temos aí, tá? Então o que foi que eu fiz aqui? Eu estou mostrando a vocês as funções orgânicas oxigenadas, tá? O resumo que vocês têm que fazer para treinar e exercitar em casa, mas eu não vou deixar assim barato para vocês não, tá bom?
fiz um exercíciozinho da dica referente a essas funções oxigenadas. Próximo slide, por favor. Vamos lá, pessoal. Ainda continuando na dica 1, eu fiz um exercício bem bacana. Vamos ler aqui, lê comigo aqui, por favor. A curcumia, na verdade não é esse nome, a curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído na raiz da curcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson, o de Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usado há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Pessoal, o que eu quero que vocês avaliem isso aí? Apareceu uma estrutura, tá? Uma fórmula estrutural. Com certeza, uma questão dessa na prova, ele vai pedir os grupos funcionais. Quais são os grupos funcionais presentes nessa estrutura? No próximo slide, ele vai pedir a pergunta. Então, ele diz aqui, ó, na estrutura da curcumina, identifica-se os grupos característicos das funções. Pessoal, vamos avaliar o grupo funcional. É bom estar todo mundo vendo aí na tela grande. Vamos dar uma olhadinha. Na extremidade direita e na extremidade esquerda, preste atenção que ele tem um anel aromático. Esse anel aromático, ele vem junto do hidroxila, ou seja, OH. O que é que isso significa, professor? Isso significa que quando eu tenho aqui um anel aromático junto com OH, isso aí é o fenol, tá? Isso é o grupo funcional do fenol. Então, de antemão, você já vai para as alternativas, já procura o fenol e a gente já consegue identificar que na letra B e na letra C tem o fenol. Tranquilo? Então, vamos lá, seguindo lá. Então, se você olhar, tanto na extremidade direita como esquerda, nós temos o fenol. Tá? Se a gente for aqui no centro da estrutura, eu tenho uma carbonila, um C-dupla-O. Tá? O C-dupla-O é uma acetona. Mas se você olhar nas alternativas, não tem acetona. Lembrando que a acetona, o carbono tem que ser secundário, ou seja, tem que estar ligado a 2 outros carbonos. Tranquilo? Pessoal, vizinha acetona, eu tenho ali um oxigênio ligado ao hidrogênio. Pessoal, isso aqui é uma questão que realmente atrapalha principalmente os afobados. Então, você vai fazer a prova de química, você tem que ter paciência, tem que ter calma, olhar as estruturas com calma, porque às vezes a gente usa um ditado que a gente consegue até cegar, né, de tanto olhar essas estruturas. Então, esse oxigênio, preste atenção, pessoal, ele está ligado ao hidrogênio. Então, ele é uma hidroxila que está ligado a um carbono. Então, isso aí é um álcool. Se você olhar nas estruturas, também não tem álcool. Mas aí, professor, e como é que eu faço para identificar se ele é éter ou ele é éster? Aí você volta aqui, ó, justamente para o anel aromático, você vai ver que eu tenho um oxigênio. Esse oxigênio, ele está ligado a um carbono e ele está ligado ao carbono da estrutura aromática. Ou seja, onde isso caracteriza a fórmula estrutural de um éster. Então, a resposta correta é a letra B, como você vê aí no próximo slide, a letra B. Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo? Então, pessoal, vamos para um próximo exemplo, tá? A gente vai falar agora de funções nitrogenadas. Como é que a gente está vendo aqui, pessoal? Ficou bem claro aqui agora para vocês. Ó, tá aqui com a animação, chegou. A gente pode verificar que aqui eu tenho um anel aromático, tá? Que é justamente junto com o H, formando o fenol, tanto numa extremidade como na outra. Acima dele, tanto numa extremidade como na outra, nós temos o éter. E aqui no central, nós temos álcool e temos cetona. Tanto álcool e cetona, eles não fazem parte da alternativa. Então, essa ficou fácil. Fácil, moleza. Tenho certeza que os alunos não vão ter nenhum problema. O próximo slide, eu coloquei, sabe, Cléber? Eu coloquei uma tabela, uma outra tabela dos grupos das funções oxigenadas. Na verdade, não são oxigenadas, tá? São funções orgânicas nitrogenadas. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Professor, vamos fazer o seguinte, coloca na tela, por favor, produção, próximo slide. O professor vai explicar o que tem no próximo slide, mas a gente só vai continuar essa aula pela internet, porque o nosso tempo aqui pela televisão está se esgotando. Então, quem está em casa nos acompanhando pela TV Borborema vai acompanhar através da internet. Explica pra gente. Vamos lá.
Coloca aqui, por favor, produção, coloca aqui no slide. Rapidamente, para você... Que a gente vai acompanhar agora através da internet. Né? Muito bem. Sempre diz o seguinte, sabe, Kleber? Quando a gente está dando aula, diz assim, quando a aula é boa, o tempo voa. Voa. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, né? Exatamente, a aula está tão boa que está voando aqui. Mas vamos lá. Pessoal, as funções orgânicas nitrogenadas, ela tem, como eu sempre digo, informação nunca é demais. Todos os grupos funcionais têm que ter nitrogênio. Se você olhar, todos os grupos têm nitrogênio. Pessoal, olha só. Professor, qual é que você daria mais ênfase? Você ia olhar a função amina e a função amida. São as que mais caem, tá? Justamente no Enem. A amida, ela pode ser primária, secundária e terciária. Amina, ela pode ser primária, secundária e terciária. E a amida, ela vem junto de uma carbonila OH. E a gente vai continuar, claro, pela internet, porque a aula está muito boa, mas pelo menos aqui na TV é chegar na hora de se despedir. Mas, como eu disse, tem mais aula de química na internet. Corre lá agora mesmo e acessa conectados no enem.op9.br e continue nos acompanhando. Próximo sábado, 1h30 da tarde, eu estarei de volta com mais dicas de estudo para todos vocês. Professor, vamos para a internet? Vamos para a internet. Estou lá, conto com vocês. Continuem conectados no Enem. Fala turma, fala galera, estamos de volta agora aqui com vocês, web, espectadores que nos acompanham através da internet. A segunda metade da nossa aula, mais 30 minutos de aula com o professor Adriano Almeida. Hoje a disciplina a ser tratada é Química. Então olha, continuem ligados aqui com a gente, agora tem mais 30 minutos de aula, papel e caneta em mãos. Professor, sala de aula é sua e agora a gente fala para essa turma que acompanha pela internet. Muito obrigado, sejam bem-vindos a todos, tá? Pelo meio das redes sociais, internet e tudo mais. Pessoal, olha só, vou recapitular, voltar essa tabela aqui que é de extrema importância, que são as funções orgânicas nitrogenadas. Geralmente, os alunos que se deparam com uma tabela dessa, dizem, professor, está tão grande, ela é grande porque ela está completa. Mas, professor, me dê uma dica, me diga onde é que eu tenho que focar mais. Pessoal, no Enem eu venho acompanhando esses últimos anos, e o que vem mais caindo aqui nessas funções nitrogenadas são a função amina e a função amida. Isso cai demais. Lembrando, pessoal, que todas as funções orgânicas nitrogenadas, elas precisam ter nitrogênios. Acompanhe comigo que todas as funções têm nitrogênio. Tranquilo. O que é que eu tenho que saber de amina? Você tem que saber de amina, que a amina é um derivado da amônia. O que é que significa? Significa que ela está sendo ligada a hidrogênios, que esses hidrogênios vão ser substituídos por carbono. Então ela tem a seguinte forma, ela pode ser uma amina primária, ela pode ser uma amina secundária ou uma amina terciária. O que seria isso? Uma amina primária seria substituindo apenas um hidrogênio. Uma amina secundária, 2 hidrogênios. E uma amina terciária, 3 hidrogênios. Tá? E agora, eu vou dar uma olhadinha em amida. Amida, pessoal, ela também tem o NH2. Preste atenção nisso. Esse aqui, o amida, ela vem junto com a carbonila, C-O. Preste bastante atenção. Esse é o erro mais frequente dos estudantes do Enem. Que quando cai uma questão estrutural, que cai uma questão bem grande, né, com as cadeias grandes, e o pessoal já olha o NH3, já pensa que isso aqui já é uma amina. Não é. Preste atenção que o NH3 ele vem ligado à carbonila. Preste bastante atenção nisso. Para tirar todas as dúvidas, eu criei aqui um exercício bem bacana no próximo slide, para a gente tentar treinar essa parte de funções orgânicas nitrogenadas. Pessoal, então ele diz aqui, ó, o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quiriais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. Então ele pede a fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada. Pessoal, o que é que ele quer aí? Vamos prestar atenção. Eu tenho aqui 5 alternativas. Ele quer que você identifique que molécula é que tem um carbono quirial, que ela tem uma insaturação, que ela tem uma parte heterogênea e tem ramificação. Se vocês derem uma olhadinha por aqui, pessoal, as alternativas elas estão exibidas numa fórmula de
a fórmula estrutural condensada, tá? Ela está aqui na forma de estrutural condensada. Essa fórmula estrutural condensada, ela inibe, ela omite as ligações do hidrogênio. Com isso, se torna um pouco difícil no olho a gente tentar identificar quem seria aqui, onde teria insaturação, onde é que teria o crial. Então, aqui vai precisar um pouco de um conhecimento mais apurado. Então, vamos agora se detalhar, vamos nos detalhar as palavras. Quando ele fala ali moléculas quiriais, o que é que ele quer dizer com moléculas quiriais? Ele quer dizer que existe um carbono com 4 ligantes diferentes. Se a gente conseguir identificar aqui, ó, eu tenho esse carbono na questão letra A, tenho também na letra B, letra C, letra D, mas na letra E eu não tenho nenhum carbono quirial, que faz 4 ligações. Insaturação. Professor, eu não consigo identificar nenhuma dupla, nenhuma tripla ligação. Lógico que não consegue identificar, porque a forma que ela foi colocada aqui, ela omite essa informação. E como é que eu vejo? Através desses parênteses. Se você olhar esses parênteses, ele tem um índice 2, dizendo que aqui, entre esses 2 carbonos, eu tenho um carbono, né, carbonos com apenas um hidrogênio. Você vai repetir aqui 2 carbonos com apenas um hidrogênio. Com isso, o que é que faz? Lembre-se que o carbono ele é tetravalente, ele sempre tem que fazer 4 ligações. Então, esse carbono aqui, para se ligar com o outro, ele vai precisar de uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla. Então, na letra A eu tenho uma ligação dupla, letra B ligação dupla e letra C ligação dupla. Então, aqui a alternativa está entre A, B e C. Se você olhar ali, heterogêneo, uma substância ela é dita heterogênea quando ela tiver um heteroátomo na sua cadeia. Aí você diz, mas professor, e o que seria um heteroátomo? Um heteroátomo são todos os elementos químicos, com exceção do carbono e hidrogênio. Ou seja, o nitrogênio é um heteroátomo, o enxofre é um heteroátomo, enfim. Então, se você acompanhar aqui, qual seria, onde é que eu tenho um heteroátomo que está no meio de 2 carbonos? Então, na letra A, eu tenho um nitrogênio, que ele está se ligando a 2 carbonos, e a letra B também eu tenho um nitrogênio, que também está ligado aos 2 carbonos. Então, agora já está finalizando aqui, tá? Eu preciso saber agora qual seria exatamente, qual seria a letra A ou a letra B, que ela é ramificada. Então, eu tenho que olhar no carbono quirial. No carbono quirial, ele não tem ramificação. Por quê? Porque ele está ligado ao hidrogênio e ele está ligado ao hidroxila OH. Mas na questão B, nós conseguimos identificar que aqui dentro do parênteses, ele tem um radical chamado metil. Tá? Então a resposta certa dessa questão é a letra B, como mostra no próximo slide. Para a gente finalizar aí. Perfeito. Pessoal, então na dica 1, a gente finaliza isso aí. Funções orgânicas, tá? Precisa estudar bastante. Por que, professor, precisa estudar as funções orgânicas? Porque é uma questão certa de Enem. Geralmente cai de 2 a 3 questões de Enem nessa parte aqui. Então a gente já tem que ficar de olho, tem que ficar preparado, né? Tem que estar aí bem preparado. É isso mesmo. Vamos para a dica número 2, pessoal. Dica número 2, estequiometria. Aí é muito bom, os alunos adoram quando os alunos começam a estudar estequiometria. A princípio o pessoal tem um pouco de medo, receio, tá? Mas é muito simples. Então o que seria a estequiometria? É a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos numa reação química. Pessoal, olha que coisa simples, pessoal. Então a estequiometria, ela vai usar cálculos simples. Professor, o que é cálculos simples? Eles são cálculos de regra de 3. Uma regra de 3 simples. Um exemplo, você vai numa loja, você vai lá, compra uma calça, vamos dizer que a calça custe R$100. Não, eu quero comprar 3 calças. Quanto é que custa? Então todo mundo sabe, é R$300. Então a regrinha simples. Então a estequiometria, ela usa uma parte da matemática usando regra de 3 simples. Tá? O que é que você tem que fazer? A estequiometria, ela segue as leis ponderais. São a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Professor, o que é que significa a lei de cada um? O que é que significa a lei de Lavoisier, a lei de Proust? Faça um resumo. Eles dizem o seguinte, que numa reação química, pessoal, os reagentes, eles não são criados e nem destruídos. Tá? Os produtos,
as moléculas, os átomos, não são criados nem destruídos, tá? Eles permanecem constantes. O que é que acontece numa reação química? Numa reação química, precisa existir um balanceamento. Então, quando você se deparar com uma questão de química, onde tem uma reação, né, você tem que olhar se os coeficientes estão concordando, tanto o reagente como o produto, e ver se realmente precisa de um balanceamento. Fez o balanceamento? Simples demais. Vamos agora armar a questão. Como é que eu armo a questão? Geralmente, numa questão de estequiometria, nós dividimos a primeira linha, que são os dados da reação, e a segunda linha seria os dados que estão no enunciado. Então, o que é o que eu peço para vocês, pessoal? Vocês vão para a parte agora de interpretação, na parte de leitura. Professor, exatamente o que é que eu tenho que ler? Você tem que ler o enunciado, identificar o que é que ele está pedindo, né? Se ele está pedindo massa, se ele está pedindo volume, e identificar a substância. Geralmente eu peço para vocês circularem a substância, já destacar ela para ficar mais claro na hora de você estudar, tá, pessoal? Na hora que você estiver fazendo a questão. E a primeira linha que você vai fazer, você tem que ler o enunciado. Ler o quê, professor? Você tem que ver a maneira que está vindo o enunciado. Se os dados que foram passados do enunciado estiverem em mols, beleza, você não mexe na questão, mantém um balanceamento, tá? Agora, se os dados da questão vierem em massa, opa, atenção, pessoal, se vier em massa, você vai ter que fazer uma interação. A interação com quem eu vou fazer, professor? Com a massa molar. A massa molar, pessoal, ela já vem na questão. O Enem, ele não traz tabela periódica. Então, não vai vir uma tabelazinha periódica para você consultar. Então, na própria questão, vem a massa molar das substâncias. Então, você vai fazer uma interação com a massa. Mas, professor, se não vier em massa no enunciado, vier em volume, não tem problema. Lembre que o volume é na CNTP. Você vai multiplicar por 22,4. Professor, e se na questão vier em moléculas? Não tem problema. Você vai utilizar o 6,02 vezes 10 a 23. Então, muito simples. Concluiu a primeira linha, organizou a primeira linha da questão, vai para a segunda linha. A segunda linha depende só de você encontrar a variável. Faz uma regrinha de 3, tá? Faz um cruzamento, uma regrinha de 3, e fim, você encontra tranquilamente o resultado. Então essa fica a dica número 2 de estequiometria, que ela sempre cai. Se ela não cai na forma direta, ela cai na forma indireta. O que seria a forma indireta? Justamente esses cálculos simples de regrinha de 3. Vamos para a dica número 3, pessoal. Vamos acompanhar aqui na tela. Essa dica número 3 é uma dica das mais importantes que tem, que é a química ambiental. Pessoal, hoje em dia, nós estamos acompanhando reportagens, né, matérias, mostrando da nossa Amazônia o desmatamento, o que vem acontecendo com ela. Então, pessoal, essa parte da química ambiental é uma parte que tenho certeza que vai cair maciçamente, principalmente para você identificar e entender como é que se funciona uma chuva ácida, o que é que acontece na atmosfera para gerar uma chuva ácida. O efeito estufa, isso aí não é de hoje que vem se batendo, isso é de sempre, né? A camada de ozônio. Então, pessoal, a dica aqui que eu tenho é o seguinte: vamos identificar como é que se funciona a chuva ácida, como é que ocorre a chuva ácida. Então, pessoal, nós sabemos, nós vivemos em grandes centros, que existe uma poluição muito grande, através dos gases que saem através dos escapamentos dos veículos, são diversas usinas. Então, esses poluentes, eles sobem para a atmosfera, tá? O que é que eu tenho que entender de chuva ácida, pessoal? Você tem que entender de chuva ácida que existem uns poluentes, ações de poluentes específicos. Isso cai demais. Professor, o senhor pode me dizer quem são os poluentes específicos, né, que provocam a chuva ácida? Com certeza, pessoal. Eles são o SO2, o SO3, o NO2. Então, pessoal, o que é que vai acontecer com esses óxidos, tá? São os poluentes, tá? Eles são na forma de óxido. Eles vão reagir com a umidade da atmosfera, né? A umidade do ar, ou seja, com a água. Então, quando o SO2, né, ele reage com o oxigênio do ar, ele automaticamente se transforma em SO3, tá? Esse SO3 é ele que vai reagir com a água. O que é que isso acontece? Quando o SO3 reage com a água, H2O, ele vai formar o H2SO4. Traduzindo, pessoal,
Isso aí é o ácido sulfúrico, altamente prejudicial. É ele que forma a chuva ácida. Então, pessoal, o SO3, quando reage com a água, tá? Ele interage com a água e desce, né, para a superfície da Terra, ele condensa na forma de chuva ácida. Tá? Mas pior do que ele é o NO2. Por quê? Porque quando o NO2 ele reage com a água, ele forma dois ácidos. Tá? É o ácido nitroso e o ácido nítrico. Tá? Então, olha só o que acontece. Que você tem que ficar atento, esperto para a chuva ácida. Que na chuva ácida existem óxidos que provocam a chuva ácida. Quais são esses óxidos? SO3, SO2 e o NO2. O que você tem que ficar ligado também é que cai muita pegadinha. Dizem que o CO2 ele provoca a chuva ácida. Pessoal, não caia nisso. O CO2 ele provoca o efeito estufa. Ele não tem nada a ver com a chuva ácida, tá? Ele é um óxido ácido, mas ele não tem nada a ver com a chuva ácida. Por quê, pessoal? O que é que acontece? Muita gente diz assim, não, mas o CO2, quando reage com a água, ele vai formar o ácido carbônico. Sim, ele forma o ácido carbônico. Mas vocês têm que entender que o ácido carbônico, o carbono, ele é justamente, para se formar esse ácido, ele precisa estar em alta pressão. E vocês sabem, né, os alunos que acompanham isso aí, que acompanham o Enem, sabem que quanto mais altura você estiver, né, na atmosfera, menor é a pressão. Então é impossível na atmosfera formar o ácido carbônico, tá, pessoal? Então fica a dica aí, chuva ácida são óxidos, tá, que provocam a chuva ácida, 3 óxidos. O gás carbônico não provoca a chuva ácida, isso é uma pegadinha, isso cai muito no Enem, tá? Vamos para o efeito estufa. Pessoal, o efeito estufa, a gente sabe que o efeito estufa, ele é do bem. Muita gente pensa, como é, professor, é do bem? Ele é do bem. Ele foi feito para aquecer a terra. Né? Ele funciona como um cobertor, né? Quando a gente está numa época de frio, para aquecer. Então, o efeito estufa, né? A camada, ela foi feita para aquecer a terra. Né? Mas o excesso, né, de poluentes fazem com que prejudique essa camada. Então, pessoal, o que é que eu tenho para vocês visualizarem aqui? Que esse efeito estufa é um fenômeno natural, certo? Que mantém a Terra aquecida. Existem alguns gases que provocam o efeito estufa. Isso aí você tem que ficar bastante atento, pessoal. Os gases é o gás carbônico e o metano, CO2, o CH4. Esses são os gases que provocam o efeito estufa. Tá? E o que é que provoca exatamente o efeito estufa? São os desmatamentos, são as queimadas, são justamente os depósitos de lixos, né? Então, esses são os principais fatores que provocam o efeito estufa, tá, pessoal? Então, outra dica que fica aqui é a camada de ozônio. O que é que eu peço a vocês para dar uma olhada, um aprofundamento, tá, na camada de ozônio? Saber que o buraco do ozônio, quando a gente fala de camada de ozônio, automaticamente, com a informação que vem na nossa mente, vem o ozônio, que é o O3. O O3 ela é muito instável, né? Então, o que é que acontece com ele? Ele se quebra em O2 mais oxigênio. E depois, como o oxigênio, que está sozinho, ele é muito instável, muito reativo, ele vai e reage de novo com O2. Então, é um ciclo. O O3 se quebra em O2 mais oxigênio e depois ele se une de novo, formando O3. Isso é a camada de ozônio, tá? Então, o que é que acontece, pessoal? Existem gases poluentes. O gás mais poluente que existe é o CFC, né? O que é que acontece com esse CFC? Quando ele sobe para a camada, né? Quando ele sobe na atmosfera, ocorre uma quebra. E nessa quebra, ele libera o cloro. Então, o que é que acontece? O cloro que fica lá solto, ele vai e captura aquele oxigênio que ficou separado na hora da quebra do ozônio. Recapitulando, o ozônio se quebra, tá, em O2 e o O fica sozinho, e esse cloro desse gás vai lá e captura o oxigênio, ou seja, não faz com que retorne a camada de ozônio. Por isso que gera justamente a camada de ozônio. Pessoal, então eu peço a vocês que uma dica, que dê uma aprofundada,
Então, pessoal, eu peço a vocês a dica que dê uma aprofundada na chuva ácida, efeito estufa e camada de ozônio. Essa fica a dica 3. Vamos para a dica 4, pessoal. Então, a dica 4 é a parte de radioatividade, tá? O que é que você tem que focar em radioatividade? Você tem que focar na emissão de radiações, tá? Emissão de partículas. O que seria isso? Você teria que ver justamente quais são as modalidades de radiação. Nós sabemos que hoje existem 3 modalidades, que é radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Seria interessante vocês, alunos que estão se dedicando, né, aos estudos, se aprofundarem um pouquinho mais nas emissões da radiação e na emissão de partículas. Então, o que é que eu peço para vocês? Né? Para vocês olharem justamente qual é a composição da partícula alfa, qual a composição da partícula beta, o que é que acontece na massa e no número atômico de um determinado elemento, que vocês foquem nisso aí, no decaimento, pessoal. Isso cai demais, a questão do decaimento. O que é que acontece se uma substância recebeu uma radiação alfa? O que é que acontece com aquela substância? Qual é o tipo de decaimento que vai existir, tá? Outra coisa também que cai muito em radioatividade é a cinética radioativa, a chamada meia-vida. Meia-vida, pessoal, nada mais é do que o tempo necessário para que uma amostra perca a metade da sua massa ou da sua atividade. Então, traduzindo, professor, por exemplo, eu tenho aqui o carbono 14. Então, o carbono 14, para ele perder somente a metade da atividade dele, do poder de radiação, ele leva uma média de 5.000 anos. Claro que eu tenho outros elementos, outros radioisótopos, que ele tem um período mais curto, né, para perder sua atividade. Tem uma meia-vida mais curta, tá? Então, para essa dica 4 da radioatividade, eu peço que vocês foquem na emissão de radiação, na emissão de partículas e na cinética química, na meia-vida, tá? E eu tenho aí mais uma dica, a última dica, que é a dica número 5. Vamos dar uma olhadinha na dica número 5. É a termoquímica, também é outro assunto bastante importante, pessoal, que vai cair sem sombra de dúvida, tá? O que é que eu preciso saber, professor, da termoquímica, desse assunto? Você precisa saber o seguinte, pessoal. Você precisa que a termoquímica, ela se divide em 2 reações. São reações endotérmicas e reações exotérmicas. O que é que você tem que saber nessas reações? Todas as reações, ela tem um ΔH. Professor, o que é o ΔH? O ΔH nada mais é do que uma variação de entalpia. E o que é que ele influencia? Na verdade, não é ele que o influencia, é o sinal dele que influencia. Então, pelo sinal ou positivo ou negativo, vai ser a hora que a gente vai entender se a reação está absorvendo energia ou ela está liberando energia. Então, nós temos aí o seguinte, pessoal, que a entalpia, quando a gente fala no ΔH, você tem que olhar, se o ΔH for positivo, significa dizer que ele vai absorver calor. Se ele absorve calor, então a reação se chama endotérmica. Agora, se for o contrário, se o ΔH ele for negativo, pessoal, se o ΔH for negativo, ele libera calor. Se ele libera calor, então ele é a reação endotérmica. Se ele libera calor, então ele é uma reação exotérmica. Pessoal, outra coisa que você tem que também prestar bastante atenção na parte de termoquímica é a parte de gráficos, tá? Você tem que entender essa parte de quando está liberando calor, quando está recebendo calor. Se aprofunda um pouquinho mais. Outra parte muito importante da termoquímica são os cálculos que você tem que fazer do ΔH. Professor, que cálculos são esses? Pessoal, existem 3 tipos de cálculo de ΔH que você tem que fazer, tá? O primeiro cálculo é o cálculo da entalpia de formação. O que é que significa, pessoal, que é a entalpia de formação? Que esse ΔH você vai ter que calcular entre a entalpia dos reagentes, a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, tá? Esse é o primeiro passo.
a entalpia de formação, ela tem uma fórmula, ΔH é igual H do produto menos H do reagente. Outro tipo de cálculo que a gente utiliza, né, isso tudo vai depender dos dados da questão, é a parte das reações consecutivas. Pessoal, então um dos cálculos que cai muito no Enem são reações. Você vai ter lá umas sequências de ligações, várias ligações, para você tentar encontrar o ΔH e automaticamente encontrar também a reação global, a reação geral. Então, como é que eu faço para calcular? Nesse caso, professor, você vai utilizar as regras usando a lei de Hess. O que é que diz a lei de Hess? A lei de Hess, ela permite que você inverta as reações. Quem é reagente vire produto e quem é produto vire reagente. Mas isso você tem que lembrar uma coisa, quando você inverter as reações, você tem que inverter também o sinal do ΔH. Uma dica, não esqueça disso, pessoal. Outra coisa que pode acontecer também nas ligações na lei de Hess é você pode multiplicar e dividir por números, tá? Para chegar na reação global. Para você multiplicar ou você dividir, lembre-se que você vai ter que também ou multiplicar ou dividir o ΔH, tá? Então essa é uma das maneiras. A terceira maneira para se calcular o cálculo é a energia de ligação. O que é que significa, pessoal? Vai ter. O que é que significa, professor? Significa que no reagente ele tem ligações, tá? Você vai olhar, você vai fazer as contas das ligações, você vai calcular a quantidade de reação que foi quebrada. Todas as reações que foram quebradas, que estão no reagente, elas são positivas, você vai somar. E também você vai somar a quantidade de energia que essas ligações liberaram, ou seja, que estavam no produto. Então, o que está no produto, o sinal vai ser negativo. Então, o que é que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar essas ligações do reagente, você vai somar, tá? Ela vai ter o sinal positivo. Você vai pegar as quantidades de ligações do produto, você vai somar e ela vai ter um sinal negativo. Então, o que é que você faz? Você vai fazer a diferença, digamos, é um saldo. Você vai ver o que é positivo e o que é negativo. E, independente do que acontecer, se for positivo, a gente já sabe que vai ser a absorção de energia. Se for positivo, vai absorver energia, significa que ela é endotérmica. E se for negativo, significa que vai liberar calor. Se vai liberar calor, significa que é uma reação exotérmica. Então, pessoal, essas que eu estou entendendo foram as 5 dicas, tá? As 5 dicas mais importantes que caem no Enem, tá? Eu estou aqui, viu, Kleber? Eu estou aqui também deixando o meu e-mail, que é o próximo slide. Caso algum aluno tenha alguma informação, né, que tenha alguma sugestão, quer tirar dúvidas, tá aqui o meu e-mail, adriano_químico_cg@hotmail.com. E aí eu desejo a todos os alunos uma boa preparação, bons estudos, tá? Que se esforcem, mas na reta final não descansem, pessoal, não descansem, se esforcem mais um pouquinho, que tudo vai dar certo. E precisar, eu estou à disposição, Kleber. Professor, nessa reta final também do nosso programa, nas despedidas, nos momentos finais do programa, qual seria uma dica importante que o senhor daria agora, nesse finalzinho de programa, para a prova de Química? O estudante está ali, se deparou com a prova de Química, se depara com a prova, por onde começar, como é que eu faço? Tem uma dica especial para se iniciar a prova? Na verdade, isso aí foi muito bom que o Kleber falou, né? Porque a prova de Química sempre é uma prova assim, que tem muitas reações, né? Que existem cálculos. Na verdade, não só para a prova de Química, mas para uma prova para qualquer outra disciplina, eu sempre digo ao aluno que tente iniciar pela questão mais fácil, a que ele está mais preparado, que ele estudou, que ele consegue identificar ali, que aquela questão ele estudou e ele se garante. Então, pessoal, quando você for iniciar, quando você for fazer a prova, comece a fazer pelas mais fáceis. Sabe por quê, pessoal? Quando você vai pelas questões mais difíceis, às vezes você perde um pouquinho de tempo, você esquenta a cabeça, se estressa, aí quando vai para a questão mais simples, e aí já tem perdido até o raciocínio. Então a dica, não só em Química, mas para todas as outras disciplinas, sempre comece pelas questões mais fáceis, tá? E aí você vai criando uma confiança em você, né? E aí as coisas vão surgindo, vai vir na sua mente e você vai ter um bom êxito na prova. Muito bem. Calma, serenidade e não se desesperar, né, professor? Exatamente. Acho que essa é a dica. Exatamente. Né?
E agora eu digo o seguinte, ó, Kleber agora está preparado, tá, para fazer uma prova de química agora depois dessa aula, eu tenho certeza disso. Eu e todos que nos acompanharam, tenho certeza, estamos agora, olha, prontos, afiados para a nossa prova de química no Enem. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite e por essa belíssima aula. Eu que agradeço a emissora, a Kleber, a todos que assistiram, tá? O meu e-mail tá aí, né? Você já deve ter anotado. Envie qualquer tipo de dúvida, sugestões, eu estou aqui para ajudar o que precisar. Agradeço mais uma vez, Kleber. Obrigado, muito obrigado, professor Adriano. Bom, é com esse verdadeiro show de aula que a gente encerra mais uma edição do programa Conectados no Enem. Eu volto no próximo sábado com mais um convidado, 1h30 da tarde, na telinha da TV Borborema, e a gente segue aqui Conectados no Enem também pela internet. A todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar no próximo sábado. Bom final de semana, uma semana de paz e bênçãos para todos nós. Meu beijo carinhoso, meu abraço fraterno e até lá.